Continuar. E nós queremos agora um tempo de oração, tá? Oração pelos pedidos de oração. Pediu Salvato Sidelma para se dirigir aqui à frente. E essa é uma hora em que você coloca no altar de Deus tudo aquilo que está pesando no seu coração. Porque a Bíblia diz nesse versículo, pode passar o versículo aí? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Gente, Deus não é alguém que a gente não pode se aproximar. Nós só podemos nos aproximar com ousadia e fé através do sangue de Jesus. E aí nós podemos apresentar os nossos pedidos. Então esse é um momento de fé. Esse é o momento onde você se coloca na presença de Deus. Eu quero que você se levante e nós vamos fazer essa oração aqui em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós queremos apresentar em primeiro lugar todos os que já colocaram pela fé os seus pedidos, colocaram pela fé as suas famílias, as suas necessidades materiais, o emprego, a saúde, a dificuldade, Pai, no lar, os relacionamentos. Senhor, nós queremos agora pedir, intervenha, Senhor, pelo Santo Espírito de Deus, intervenha poderosamente em suas vidas, em sua saúde, em cada família que aqui está representada. Senhor, tem gente no hospital, tem gente, ó Deus, precisando de cura, tem gente como a Grazi precisando vir para Jesus, e Jesus está falando, mesmo na dor e no sofrimento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e já tem salvado tantas pessoas de tanta doença, mas o mais importante nisso tudo, é que encontraram a salvação e a vida em Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja o Senhor. E Pai, também temos pessoas aqui nesse auditório, e se você tem uma necessidade, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no coração agora como um sinal de fé. Senhor, nós oramos, Senhor, pelo teu povo nessa hora. Aqueles que vieram aqui humildemente hoje à noite dizer: Senhor, eu preciso do toque, da intervenção, da glória do Senhor na minha vida. Ó Deus, por favor, socorre as famílias que estão se quebrando, os relacionamentos que estão se partindo. Salva as famílias em nome de Jesus. Salva os indivíduos. Salva-nos de nós mesmos, Pai, e dá-nos, ó Deus, descanso em Ti. Dá, ó Deus, a nossa alma o sossego em Ti, e que nós achemos, Pai, sempre o refúgio no Senhor Jesus. Ó, vem, Pai, sobre as famílias, vem sobre cada um que está doente nesta noite, neste lugar, e coloca ali, Senhor, um toque todo poderoso, e que o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor está curando e libertando mesmo nessa hora, e nós o glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Fique de pé ainda, nós vamos continuar. Gente, com alegria que eu digo para vocês que essa é uma dor, né, que nós precisamos sentir como igreja. A dor do crescimento. A gente está crescendo, mas precisamos mais e mais nos estruturar e cuidar das nossas famílias. Porque senão alguém outro vai cuidar, alguém outro vai fazer esse papel. E nós sabemos que hoje as tecnologias estão aí para ajudar e para destruir. Então nós hoje queremos assim conclamar mesmo e reforçar a palavra da Marilda no sentido de nos colocarmos na presença de Deus. Dizer, olha, eu vou com o meu talento, com o meu violãozinho, eu vou lá com a minha garra, né, com a minha harpa. Vai, tá? Vai trabalhar porque o Senhor quer salvar mais uma geração para Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 17, 1 a 21. A fé e o bem-estar das crianças é o título da mensagem dessa noite. Mateus 17, 1 até 21. Mateus 17, 1 a 21. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles, e a sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Verso 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Verso 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, e quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. E então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Senhor, nessa hora, nós estamos também diante da Tua palavra, e queremos, ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente digam amém e sim para a Tua palavra. E que possamos, através dessa decisão, tomar atitudes que realmente tragam mudança efetiva para nós e para toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pessoal. Esse é um trecho bíblico que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Em primeiro lugar, dizendo que a nossa fé, sim, impacta diretamente as crianças. Porque Jesus compara a fé dos discípulos a um grão de mostarda, uma coisa minúscula que vai gerar uma grande planta e uma grande influência onde for plantada. Da mesma forma, nós vemos aqui a libertação de um menino de espíritos malignos. É alguma coisa assim totalmente contraditória, absurda para Jesus, que um menino e qualquer pessoa esteja tomada por espíritos malignos. Para ele é um absurdo isso. E ele compara isso a uma fé fraca, ingênua, uma fé que ainda não se apossou do poder de Jesus para fazer libertação de meninos e de crianças. E por isso a nossa fé tem um tremendo impacto espiritual. Em primeiro lugar, a gente dá uma olhada no Monte da Transfiguração. O que aconteceu ali? Né? Essa é a figura que nós vemos de um pintor italiano, né? Que mais ou menos coloca assim em perspectiva Jesus sendo transfigurado. Rafael pintou essa tela.
A transfiguração de Jesus, na verdade, a Bíblia nos fala que Jesus estava sendo preparado para a sua morte. E quem apareceu ali foram 2 homens que foram levados ao céu por Deus de uma maneira espetacular, Moisés e Elias. Eles não viram a morte, eles passaram para o outro lado, né? E Moisés então era esse representante da lei, que através da vida dele e da sua instrumentalidade trouxe para nós o conhecimento da lei de Deus. E ele estava ali testificando e consolando Jesus para a sua morte. E da mesma forma, Elias, que representava todos os profetas que já haviam morrido no Velho Testamento, também estava ali confortando e abençoando a vida de Jesus e dizendo para ele: você vai até o final, você vai cumprir agora a sua missão, assim como nós também fizemos no passado, mas você vai passar pela morte. Você vai passar pela morte. Então Jesus é confortado por essas 2 figuras que representam a lei e os profetas. No próximo slide, eu falo para você de Jesus pedindo segredo para os seus discípulos, dizendo: não contem para ninguém o que aconteceu aqui, porque isso é para testemunho depois da minha ressurreição. Depois vocês vão falar do que eu experimentei aqui, porque isso aqui não foi nada, tá? Para que vocês se vangloriassem, só porque vocês 3 estavam aqui, que vocês viram mais do que toda a humanidade viu. Não é para um enlevo espiritual particular de 3 pessoas. Isso aqui tem uma relevância espiritual. É algo que está acontecendo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão cumprindo tudo aquilo que haviam discutido no céu. E sobre isso nós queremos então falar depois da ressurreição. E a discussão sobre Elias aparece nesse contexto da descida do monte. Eles perguntam: por que Elias deveria vir antes de todas as coisas? Já não estavam falando deste Elias que estava no céu, mas aquele que haveria de preparar as pessoas para a vinda do Messias. Porque no livro de Malaquias está escrito que haveria de vir um profeta com o espírito de Elias para preparar o caminho para Jesus. E realmente João Batista fez esse papel e Jesus esclareceu e colocou diante deles essa explicação. Descendo do monte. Quando desceram do monte, Jesus percebe esse homem e esse menino completamente perturbados, um pai desesperado e o seu filho mais ainda, porque havia um espírito maligno que se apossara dele. E a incapacidade dos discípulos foi notória, porque não conseguiram libertá-lo. Apesar de Jesus ter ensinado, dado autoridade, já estava no final da sua jornada, 3 anos passaram juntos, e ainda a incapacidade de tomar a autoridade e expulsar demônios. Tá? Havia muita preocupação ainda com a sua própria autoimagem, a sua autoestima, e não com o poder e com a graça de Jesus. Então Jesus, ele reconhece isso, e ele fala da falta de fé, da maldade do coração humano, e ele se dirige não só aos discípulos, porque isso seria injusto, né? Ele fala sobre toda aquela geração que estava com falta de fé e com uma tremenda maldade nos seus corações, e os discípulos receberam isso estarrecidos, dizendo: mas como? Nós não conseguimos expulsar. E Jesus foi duro com eles, dizendo: vocês estão diretamente influenciando a próxima geração, por causa da incredulidade de vocês, e por causa da maldade dos seus corações, é que crianças entram em depressão, crianças entram em abuso, crianças entram sendo abusadas pelo inimigo, sendo possessas por ele, porque uma geração não está cumprindo o seu papel para com a outra, porque há no coração de adultos incredulidade, e porque há no coração de adultos uma perversidade no coração, é que filhos, crianças, são tomados por abusos e são tomados pelo diabo. É isso que Jesus está falando. Jesus está fazendo um contraste entre uma geração que deveria ser responsável para que isso nunca acontecesse.
E se nós olharmos ao nosso redor, na nossa sociedade, o nosso Senhor Jesus Cristo falaria a mesma coisa. Ele falaria para nós em São José: como pode acontecer isso? Como podem crianças ainda ser aliciadas para o tráfico? Como tem gente que ainda deixa os seus filhos ser possuídos pelo diabo? Está aqui o irmão Marcelo. Faz assim, Marcelo. Trabalhando com crianças que foram abusadas. Quantas crianças tem lá na tua recuperação? 17 crianças foram sacadas pela justiça dos seus lares, porque sofrem abusos. É a mesma coisa. Os adultos que não estão fazendo o seu papel permitem abusos e muitas vezes não sabem coibir e muitas vezes não sabem colocar os limites e estão sendo abusivos para com seus filhos. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? É um duro discurso de Jesus para nós, mas é assim. Eu queria fazer até um contraste aqui para terminar a minha mensagem. Quando Moisés desceu do monte, olha só o que ele encontrou. Ele encontrou um povo que ele achava que era o povo de Deus. Ele achava de todo o coração mesmo que a ausência dele durante 40 dias no monte não faria tanta diferença, mas fez. Ele estava ausente e a palavra de Deus diz que começaram a pressionar o irmão dele, o Arão, para fazer um bezerro de ouro. Um bezerro de adoração que tomou o lugar de Deus. E aquela geração toda, incrédula, não é? Porque o líder dele não se manifestava, estava lá no monte, e ele veio trazendo aquelas tábuas da lei, quebrou as tábuas da lei, de tanta raiva que ficou do povo, e disse a mesma coisa: é um povo incrédulo, um povo que não leva a sério. Como é que a próxima geração vai entrar na terra prometida? Com esse tipo de atitude. Então, o que Jesus está falando? Jesus não fala apenas para os discípulos, que eles são incrédulos, que eles estão fazendo pouco caso da sua palavra. Não é isso. Jesus está falando para toda uma geração de adultos. Para mim também. Para você também. Gente, cuide bem da próxima geração. Porque se você não cuidar, o diabo vai cuidar. E ele está querendo cuidar. Em nenhum momento eu vejo na Bíblia aqui Jesus acusando esse pai e esse filho, porque ambos eram vítimas de Satanás. Mas graças a Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio desfazer. E em primeiro lugar, ele não quer apenas desfazer a obra numa criança. Ele quer desfazer as obras na vida dos adultos também. Porque eles são responsáveis. Ou eles abençoam, ou eles amaldiçoam. Ou eles trazem vida, ou subtraem a vida. Jesus está interessado na sua família. Por isso, nós aqui da Igreja da Família Cristã e outras igrejas sérias que tem nessa cidade, estão olhando não só para vocês adultos, nós não estamos olhando só para os casais, os jovens, os adolescentes. Gente, nós estamos olhando também as nossas crianças. E por favor, aquilo que a Marilda falou aqui, tem meu aval, meu apoio, e nós vamos fazer de tudo aqui, gente, para que a próxima geração não seja uma geração oprimida, não seja uma geração depressiva, não seja uma geração que leva as coisas na flauta. Irmão em Cristo Jesus, busque libertação no Senhor, porque a próxima geração vai agradecer. Ah, que maravilha quando esse pai recebe esse filho curado. E olha para ele, e os discípulos estão preocupados não com o menino, estão preocupados consigo. Como é que nós não conseguimos? E aí Jesus se dirige e fala com todas as letras: vocês ainda não têm aquela fé necessária para expulsar o inimigo de suas vidas, nem das suas famílias. Então, a quem nós dirigimos a nossa atenção nos dias de hoje? As igrejas, de modo geral, estão muito satisfeitas com as multidões que estão entrando na igreja. É verdade. A gente gosta de ver o ambiente cheio. Pastores adoram isso. Eu também gosto. E você também gosta. Mas nesse momento, quando Jesus vê a opressão numa cidade, quando Jesus vê a opressão numa multidão, Jesus não olha mais para a multidão. Jesus olha para quem? Para as crianças.
E diz: como é que isso pode estar acontecendo no meio de gente que está me buscando? Estavam todos ali dizendo: quando é que Jesus vai descer do monte? Quando é que Jesus vai descer do monte? Eu preciso ser curado, eu preciso ser abençoado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de emprego, preciso de dinheiro. Agora Jesus está impressionado que no meio de gente que busca a Deus e quer satisfazer as suas necessidades, havia pequeninos endemoniados. Querido, Jesus olha para todos vocês, para todos nós. Mas Ele não tolera abuso, Ele não tolera, de modo algum, que o diabo esteja vencendo nas gerações. Não. Aí é culpa nossa. Aí nós temos que dizer: Senhor, perdoa-nos a nossa falta de fé. E nós estamos fazendo pouco caso dos pequeninos. A quem dirigimos a nossa atenção? Ao menino oprimido, à multidão incrédula, ao menino que tem marcas da nossa incredulidade, marcas da perversidade dos adultos? Ou então nós estamos preocupados com a multidão e com os discípulos que estão indiferentes ao menino? Aliás, quando meninos iam para Jesus, eles sempre diziam: não, vai embora, o mestre está cansado. Menino atrapalha. Em nome de Jesus, menino não atrapalha, menino é bênção aqui na nossa igreja. Não vai atrapalhar, porque eu e você já fomos meninos, é tão gostoso ser menino, é tão gostoso correr na igreja, aleluia por isso, tá? Só não pode na hora do culto, tá? Mas pode correr na igreja, pode correr, tá? Não tem problema. Vinde a minhas criancinhas e não as impeçais. Gente indiferente, para Jesus é um problema. Gente indiferente com meninos, com os pequeninos no reino de Deus é um problema. A Bíblia diz que tem que se converter e ser como uma criança. Jesus está preocupado. E Ele está voltando. E a fé dos discípulos? Aqui a nova comparação é com um grão de mostarda. É a dificuldade de lidar então com as opressões infantis e de remover a incredulidade do nosso coração para beneficiar os pequeninos. Quantas vezes, meu irmão, quando você dá um passo para Jesus, você liberta a sua família. Quando você decide diante de Deus: Senhor, eu vou ser um homem, uma mulher diferente, os seus filhos já são abençoados. É assim. A opressão começa a sair de casa quando um homem e quando uma mulher se posicionam diante de Deus e dizem: aqui em casa não vai ter mais isso. Seus filhos já agradecem. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Conclusão. Tem que correr. Sim, Jesus conhece as multidões. A Bíblia fala muitas vezes que Jesus olhava para as multidões como ovelhas sem pastor, precisando de direção, precisando de cura. É verdade. Sim, Jesus, Ele sabe da incredulidade do teu coração e do meu coração. Muitas vezes sabe da maldade que ainda navega e singra os mares da tua alma. Ele sabe. Mas Jesus, Ele não pode, não quer tirar os olhos dos pequeninos. Crianças e pessoas que estão em situação de risco, pessoas que são abusadas, sofridas, exploradas, pessoas que são atormentadas pela sociedade e atormentadas pelo diabo. Jesus, Ele olha para isso e diz: não pode acontecer isso, porque onde tem isso, o reino de Deus não está presente ainda. Precisa mudar. Então, igreja da família cristã, eu e você somos chamados diante de Deus para participar de uma libertação dos oprimidos, começando em casa e nas ruas da nossa cidade. Estamos fazendo muito pouco ainda. Mas se o clamor está chegando na igreja de que nós precisamos nos levantar, imagina na nossa sociedade, que é uma sociedade incrédula, uma sociedade que tem dificuldades com os pequeninos também. Está aí todos os conselhos que temos aí hoje para tentar remendar, emendar, fazer alguma coisa pela nossa criança e a juventude. Tem que ter conselho, tem que ter. Mas a igreja de Jesus pode mais. A igreja de Jesus pode mais.
A igreja de Jesus está sendo chamada, como os discípulos estavam sendo chamados, para deixar de ser incrédulos, para deixar de ser egoístas dentro de sua casa e permitir a opressão acontecer. Jesus disse: não pode ser assim. É muito sério. E nós estamos aqui para conclamar você, igreja, a olhar para os pequeninos como Jesus olhava. Levá-los muito a sério, porque Jesus leva pequenino muito a sério. E Ele mesmo disse: se você não se tornar assim, cara, você não entendeu o reino ainda. Porque um dia nós vamos estar lá no céu e nós vamos ser tirados do coração toda a perversidade, toda a malícia. E nós vamos brincar como criança no céu, gente. Lá não vai ter piada de duplo sentido. Lá não vai ter pobreza de espírito. Nós vamos estar lá como crianças com a alma lavada diante do Senhor. Aprenda isso aqui. Aprenda agora. E liberte a sua casa. Liberte a sua sociedade. Em nome de Jesus. Você pode, porque o poder de Deus está sobre você. E você não tem desculpa diante de Deus. Porque Deus te chama para viver isso com Ele. Preciso terminar. Mas vamos ficar de pé e tomar uma posição diante dessa palavra? Amém? Eu peço que os homens e as mulheres nesse lugar levante a sua mão para Deus. Quando um presidente americano é empossado, ele tem que levantar a sua mão direita e jurar algumas coisas diante da Constituição e diante da palavra de Deus, antes dele ser um presidente. Mas, querido, você é um ministro do Evangelho. Você é muito mais do que um presidente da República. Você é um ministro da paz. Você é um ministro da reconciliação. Você é uma ministra e um ministro de libertação de oprimidos. Então levante a sua mão direita. E diante do Deus Todo-Poderoso, se posicione. Se posicione. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos a nossa mão. Porque sabemos que por nós mesmos nós não vamos conseguir. Por isso nós clamamos por Deus. Nós clamamos por Jesus. Nós clamamos pelo Espírito Santo. Para tirar do nosso coração toda a incredulidade, toda a crueldade, toda a opressão e a capacidade, Senhor, de oprimir gente pequena no reino de Deus. Deus, lida conosco, trabalha no nosso coração, liberta-nos, Senhor, para que a próxima geração seja também uma geração livre, abençoada, tocada pela mão de Deus, através de você, Pai, através de você, Mãe, para a glória do Senhor Jesus. E nesse dia 13 de novembro, você está aqui, não diante de um pastor, você está diante do teu Deus, e você está levantando a sua mão dizendo: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, muda, Senhor, o meu jeitão em casa, e ajuda-me verdadeiramente a ser bênção, e a libertar os pequeninos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém. Dá um abraço no seu esposo, na sua esposa. Diga: Senhor, tem misericórdia de nós. Dá um abraço aí, gostoso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se você não tem esposo e esposa aqui, dá um abraço no irmão. Diga: em nome de Jesus, vamos ser uma geração tocada por Deus. Vou pedir os diáconos para virem à frente, enquanto nós vamos cantar uma música, né? De ceia do Senhor. Ceia do Senhor não é para todo mundo. Ceia do Senhor é para gente comprometida com Cristo, batizada nas águas. Se você é de outra igreja e já foi batizado nas águas, é convertido, você também está convidado a participar da ceia do Senhor, né? Porque é um momento onde Jesus ordenou que eu e você lembrássemos dele, através do sangue e do corpo dele,
configurados aqui no suco da uva e também no pão. Senhor, nós queremos abençoar os elementos, agradecer, porque eles nos lembram da tua morte na cruz, e nos lembram que o Senhor mesmo já libertou a todo aquele que nele crê, de toda a opressão do diabo. E juntos, Pai, nós queremos hoje fazer festa espiritual, porque tu estás aqui para nos libertar e para nos ajudar, em nome de Jesus, amém, amém. Saia do seu lugar, pode vir. As crianças e os que não são ainda batizados vão estar recebendo as uvas, vão receber as uvas, todos podem vir. Vamos cantar. Pode pôr a música, gente. A todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, igreja, mais alto, vamos. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, Aleluia. eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Cante. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve sem. Alvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve sem. Alvo mais que a neve. Cante, igreja, lindo coral. Alvo mais que a neve. Oh, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. sim, Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve ser. aleluia, aleluia, aleluia. Sim, os pequeninos também. O pequenino também está participando. Quem não pegou uva, quem não pegou, eu já peguei, muito obrigado. Quem não pegou, pode passar aqui ainda pegar. Tem mais alguém? Amém? Pode vir, querido. Isso. Pode vir, pode vir. Pode vir, querido. Isso. Pega um pedaço de pão. Pensem em Jesus, feche os teus olhos agora, cada um com a sua fé em Jesus, com o seu momento. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti mais uma vez. E a Bíblia diz, enquanto o Senhor não volta, nós estamos aqui proclamando que o Senhor morreu numa cruz em nosso lugar. E também glorificou a Deus com a sua morte. E ao mesmo tempo estamos proclamando de que o Senhor Jesus está vivo e voltará para buscar a sua igreja, para buscar os seus, aqueles que foram lavados nesse sangue. Por isso vamos comer do pão em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse que o seu sangue, representado nesse suco, falaria do seu martírio na cruz, da sua e da minha salvação. Porque não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens que possamos e devemos ser salvos. Somente pelo sangue de Jesus é que Ele chegou até nós. Somente pelo sangue de Jesus você pode hoje ser um filho de Deus. Vamos glorificar o nome de Jesus, lembrando do seu sangue na cruz. Vamos tomar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Mais uma vez para terminar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Oh glória! Sim, neste sangue lavar, mais alvo que a neve ser. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo e que a paz de Jesus Cristo estejam sempre sobre a sua vida nessa semana, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Um abração no seu irmão. Deus abençoe. Semana que vem tem mais, para a glória de Jesus.